Olá pessoal! Você já conheceu ou conhece alguém altamente habilidoso e empenhado, mas que não consegue reconhecer a própria capacidade? Essa pessoa demonstra muita humildade e vive se apoiando em frases do tipo eu tive muita sorte, ou então só pode ter sido destino, ou então eu não sou tão bom quanto as pessoas pensam que eu sou. Pois é, isso pode não se tratar de falsa modéstia e esconder um problema bem mais sério. Eu sou o Johnny Martins e hoje nós vamos falar sobre a Síndrome do Impostor. Eu já quero te pedir agora que curta, compartilhe, comente e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vamos falar então sobre esta doença. Isso é um quadro muito mais comum do que se pode imaginar, né? Inclusive, ele pode afetar o desenvolvimento pessoal e profissional de alguém. Existe uma diversidade de estudos que comprovam o quanto tem sido comum diagnóstico de doenças psicológicas e emocionais nos trabalhadores brasileiros. Claro que essa estatística ela pode estar em crescente por conta de alguns fatores, sendo eles então a baixa autoestima e o propriamente dito estresse, né? Essa síndrome do impostor, ela é uma desordem psicológica que ela pode afetar pessoas bem-sucedidas em diversas áreas de atuação. Então, aqueles profissionais de alto desempenho, pessoas bem-sucedidas financeiramente ou em cargos superiores de extrema responsabilidade, normalmente quem possui esse problema não consegue reconhecer que as realizações pessoais e profissionais são frutos da própria capacidade ou do seu esforço. Sempre ao contrário, acredita que as conquistas, os fatores dessas conquistas, eles estão relacionados à sorte, à ajuda de terceiros e à intervenção divina também. Uma pessoa com essa síndrome, ela experimenta um misto de sentimentos que envolvem insegurança, baixa autoestima, complexo de inferioridade, perfeccionismo, apreensão e o que é mais comum nessa doença, ou então o principal elemento que caracteriza essa síndrome, é o medo de ser descoberto e exposto. Que essa pessoa ela acredita, isso tudo porque ela acredita plenamente que é uma fraude, que a incompetência dela será evidenciada a qualquer momento. Uma das possíveis causas desse padrão disfuncional do pensamento é o excesso de cobrança. Lá na infância, isso aí é algo que vem lá da infância, do núcleo familiar, né? Os pais que exigem excelente desempenho, eles são muito críticos em relação às falhas dos filhos. E isso pode contribuir com a falta de autoconfiança e para o sentimento esse de desvalorização das habilidades, se sentindo menosprezado. Então, essa síndrome ela acarreta um sentimento constante de inferioridade e desprezo. Então, mesmo diante de diversos elogios e reconhecimento externo, ela pode evoluir e se tornar transtornos de ansiedade, né? Generalizar a situação e também ela pode levar à depressão. Então são alguns sintomas que eles são um meio para chegar em algo que também é bastante crítico. Uma das principais doenças do século, que é a depressão. Então existem alguns sinais que indicam essa síndrome. Então a pessoa, quando ela está diante do medo de ser desmascarada ou apontada como um fracasso, né, ela se sente impostora, ela se coloca como uma impostora e ela elabora alguns mecanismos de defesa para lidar com esse sentimento, né, esse sentimento de insegurança e inadequação.
Então, eu vi alguns deles aqui e separei. O primeiro deles é o esforço exagerado. Então, quando se fala desse esforço exagerado, eu não estou falando nem me referindo apenas à dedicação ao trabalho, né? Mas à obsessão por mostrar resultados. Ela quer justificar o sucesso e eliminar qualquer dúvida em relação à sua capacidade. Então, isso seria o esforço exagerado. Autodepreciação, muito comum em pessoas que têm os sintomas da síndrome do impostor, é o excesso de autocobrança, né? A intolerância às próprias falhas, ela tem necessidade de agradar a todos, né? Esse é um dos traços das pessoas que se consideram impostoras. Elas acreditam que não são boas o bastante e que não merecem o sucesso que têm. Também tem aqui o medo de exposição. Normalmente essas pessoas elas têm medo de exposição. Isso por medo de serem descobertas, avaliadas e julgadas, né? Porque esses indivíduos com a síndrome eles tentam passar desapercebidos. Então eles preferem a discrição, eles evitam exposições. São pessoas que normalmente sofrem em silêncio e raramente dividem suas apreensões, justamente porque elas têm receio de que os outros venham a concordar com a incapacidade delas, né? Então isso é algo muito forte, muito presente nessa síndrome. Procrastinação. Então as pessoas com essa síndrome, elas têm o hábito de ficar adiando as tarefas e os compromissos. Isso é porque elas são muito perfeccionistas e elas têm medo de que o resultado do seu trabalho não seja satisfatório. Então, em consequência disso, serem criticadas por outras pessoas. Então, aqui também mais uma evidência da síndrome é a autossabotagem. O suposto impostor, ele enxerga o fracasso como algo inevitável, né? Ele é impulsionado por uma alta carga de ansiedade, toneladas de ansiedade. Então ele começa a agir de forma a sabotar as suas próprias conquistas. Ele quer a todo custo encontrar a verdade sobre o que ele pensa ser ele mesmo. Então ele se auto-sabota, ele quer encontrar a verdade de que ele não é bom o bastante. Então é um problema muito sério. Então, recentemente, algumas celebridades se manifestaram sobre este problema e essa doença. Dentre elas, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, né, falou sobre este problema que ela enfrentou e enfrenta. Emma Watson, uma das protagonistas de alguns filmes, inclusive ela foi estrela no filme Harry Potter, toda a saga. Também a Kate Winslet, conhecida pela sua atuação excelente no filme Titanic, ao lado de Leonardo DiCaprio. Então, essas pessoas que já relataram ser vítimas dessa síndrome, a síndrome do impostor, o que foi comum entre elas, então, foram algumas questões, como perda de oportunidade, acabaram perdendo oportunidades porque não quiseram assumir responsabilidades, desafios, porque achavam que não eram capazes e muito menos merecedoras daquela confiança, né? E elas aceitaram praticamente tudo sem se manifestar, então se tornaram pessoas que não têm uma opinião e nunca reivindicam direitos. A produtividade extremamente comprometida, porque daí o profissional ele se sente todo o tempo improdutivo, né? São pessoas que têm baixa autoestima e baixa autoconfiança, então elas acreditam que a sua capacidade é extremamente baixa, então elas não conseguem cumprir prazos de entrega, também não conseguem se relacionar com equipes como um todo.
Outra coisa, elas nunca sentem-se satisfeitas. A insatisfação, como ela gera um grande estresse, ela impacta diretamente no trabalho. Então, assim, o lado emocional fica totalmente comprometido e o nível de felicidade é extremamente baixo. É cada vez mais difícil alcançar o nível de felicidade. Então, o rendimento cai muito. Então, também beiram esgotamento e exaustão. Elas estão cansadas, um esgotamento mental muito grande. Esses fatores eles prejudicam, né, o desenvolvimento do profissional. Então impede de executar atividades, né? Até às vezes as pessoas são afastadas por problema de saúde mental. Então realmente dificulta muito a vida de um profissional, né? Que é onde estamos nos atendo mais, né? No lado profissional, não tanto no pessoal. Então, ouvindo tudo isso, como não se tornar então uma vítima dessa síndrome? Porque ela é muito reconhecida em diversos setores. Então, analisando como uma pessoa vive quando tem essa síndrome e vendo os prejuízos que ela pode causar na sua própria vida e carreira profissional, enfim, onde mais afeta, existe uma forma de agir com essa síndrome e não e evitar que seja destruída a vida profissional e aumentar a capacidade social e pessoal. Pois bem, então aí vão algumas dicas para você que sofre dessa síndrome ou conhece alguém que sofre dela. Não se compare a outras pessoas, seja único, identifique coisas únicas em você, aceite e aprenda a assumir os seus erros, né? Entendendo que todas as pessoas também têm o direito de errar, isso é natural e você não é diferente. Guarde as coisas boas que as pessoas disserem sobre você, isso é importante, porque em um momento de fragilidade isso fará recuperar as energias. Essas lembranças são muito importantes. Coloque-se no lugar de quem ouve as suas reclamações, porque você vai ver que isso é muito ruim para sua imagem. Então, vista-se também de uma forma que você se sinta bem, esteja bem, com a autoestima lá nas alturas. Aceite os elogios, né? E sempre agradeça-os, é muito importante. Saia da rotina, saia da sua zona de conforto, encontre algo que você goste, alguma coisa que você seja bom e faça sempre que conseguir isso. Tenha hobbies, é muito importante. Conte as suas conquistas sem medo de julgamentos, não tem problema. Controle suas emoções, sempre controlando as emoções. Quando alguém perguntar também algo a você, se mostre interessado, mesmo que você não saiba sobre o assunto, então diga que vai pesquisar sobre aquilo, mantenha sempre o contato com as pessoas, né? Então, para que elevem sempre essa sua autoestima. Então, não tenha medo de pedir ajuda e conselhos, porque você pode tentar quantas vezes for necessário, né? Sempre mantenha calma quando algo der errado. Respire fundo e sempre continue de onde você parou, né? Então, hoje nós aprendemos muito sobre essa síndrome e fico por aqui. Então, eu agradeço a você que veio me acompanhando até o final do vídeo. Espero que eu tenha sido útil, que essa matéria tenha sido útil e espero que você possa passar adiante esse conhecimento, né? Então, curte esse vídeo, você que gostou, se não gostou, mostre, comente sobre o que você acha que poderia melhorar e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar essas notificações para continuar recebendo esses vídeos. E desejo desde já que você tenha uma ótima semana e muito obrigado. Até mais. Tchau.